A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo Jesus, o presbítero Alexson, da Igreja do Brasil para Cristo, sede Gama, Distrito Federal. Quero agradecer a rica oportunidade que a liderança da IEPBC, nas pessoas da nossa pastora presidente Luiz Dias Ramos e do nosso vice-presidente Gedeon Júnior Dias Ramos, estão me concedendo para comentar os capítulos 39 e 40 do livro de Jó na leitura diária da Bíblia. Estou muito grato pela confiança e oportunidade. Nos diz a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto, justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó 1, versículo 1. E quem o justificava era o próprio Deus. Observaste meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro, justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó 1, versículo 8. Em Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5, vai nos mostrar um pouco desse temor de Jó para com Deus. Nos diz a palavra de Deus: seus filhos costumavam visitar uns aos outros, cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. E assim que passava o período da festa do banquete, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificasse por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocausto, isso é, sacrifício completamente queimado em nome de cada um de seus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. Meus amados, a história de Jó é um excelente exemplo para as nossas vidas, que muitas vezes não passamos nem 10% do que ele passou. E a primeira coisa que fazemos em meio às provações é murmurar contra o Criador. Devemos nos lembrar de Jó sempre, que mesmo um homem com um grau tão elevado de intimidade com Deus não escapou das provações, de Deus. Já estava sendo provado e não tentado. Diz a palavra de Deus: entretanto, ninguém ao ser tentado deve dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e nenhuma pessoa tenta. Tiago 1:13. Pergunto para mim, primeiramente, e para os meus amados irmãos: qual o tamanho do meu e o seu grau de intimidade com Deus para nós murmurarmos tanto contra Ele? Jó perdeu tudo e Satanás caprichou, autorizado por Deus, é claro. Vai nos dizer no capítulo 1, no versículo 15, que os sabeus levaram bois e suas jumentas. No 16, fogo de Deus caiu do céu e incinerou ovelhas e servos. No 17, os caldeus levaram seus camelos e mataram todos os seus servos, ficando um para levar a notícia. E no 19, a pior desse período das provações de Jó. De repente veio um forte vento do deserto
atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os 10 jovens, os filhos de Jó, e todos morreram. Além de tudo isso, ainda enviou uns amigos que não faziam uso corretamente de Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Diferente de Jó, a sua esposa ficou perturbada com tamanha provação, creio. E o que ela falou já é de se esperar, porque nos diz a palavra de Deus assim: assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Mateus 10:36. Em um dia, Jó estava contemplando todos os seus bens, bois, jumentas, ovelhas, camelos, servos e uma linda família. Era riquíssimo. No outro dia, Jó perdeu tudo. Passou de milionário para miserável, mas graças a Deus isso somente materialmente e financeiramente, porque espiritualmente ele continuara riquíssimo. Nos diz a palavra de Deus. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida ajoelhou-se e, encostando seu rosto ao chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclamou em oração: nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. Yahvé, Deus deu, Yahvé, Deus o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em todas as suas atitudes, Jó não errou nem pecou, e também jamais culpou Deus por algum revés. Jó 1:20 e 23. Jó não murmurou contra Deus em momento algum. Mesmo em meio a tantas provações, Jó fez alguns questionamentos para Deus, como está escrito no capítulo 10 de Jó. Alguns versículos, o versículo 2 fala: revela-me, rogo-te, que acusação tens contra a minha pessoa. No 10:4 vai falar: porventura tem olhos de carne? Enxerga como os mortais? No 10:5 vai nos falar: os teus dias são como os de um frágil ser humano? O tempo e os dias para ti passam do mesmo modo que passam para o homem? Na verdade, Jó não via nele transgressão ou pecado que justificasse tamanhas provações. Jó tinha certeza de que não tinha pecado contra Deus, contra o nosso Criador. É tanto que ele tinha convicção disso que diz a palavra: podes investigar se cometi alguma iniquidade, vasculha a minha vida e avalia quais são os meus pecados. Jó 10, versículo 6. Jó desafia a Deus. Jó queria ouvir a Deus. E Deus resolve responder a Jó do meio de um redemoinho. Só que Deus não responde a Jó as suas perguntas, mas Deus os responde com outras perguntas para Jó. Deus ficar indignado porque Jó tinha pedido para que Deus o investigasse, para que se Deus achasse alguma transgressão nele,
para que Deus pudesse o investigar. Ele tinha convicção. Então Deus resolve responder a Jó, mas fala: quem é este que busca turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Oh, o desafio de Deus. Agora, pois, prepara-te como homem, porquanto eu te questionarei e tu me responderás. Jó 38, 2 e 3. Deus continua mostrando para Jó o cuidado e o amor que ele tem para com toda a sua criação, aqui em especial para com os animais selvagens. Nos diz Jó 39, versículo 1: sabes tu o tempo em que as cabras montesas dão à luz, ou consegues marcar quando as corças dão cria? No 2, consegues contar os números de meses que elas cumprem, ou sabes quando dão à luz? Versículo 4. E elas se curvam, dão à luz os seus filhotes e lançam de si suas dores. Seus filhotes são saudáveis. Cresce com o milho, segue adiante e não retorna para ela. Deus fala sobre as cabras monteses, também conhecida como Ibex ibérica, da família dos bovídeos do gênero Capri, que tem sua gestação mais ou menos de 150 dias, cerca de 5 meses. Pode correr até 90 km, de 80 a 90 km hora. Expectativa de vida é de 12 a 22 anos. As fêmeas têm cerca de 1 metro a 1,20 m, pesam entre 30 e 50 quilos. A corça, quando preste a dar à luz, cerca de 10 meses de gestação, após 10 meses de gestação, se retira para a floresta e depois continua em retiro, cuidando ternamente dos seus filhotes e protegendo-os até que possam cuidar de si mesmo. A corça é o menor cervídeo europeu, com um tamanho de mais ou menos 95 centímetros a 1,35 m, pesando de 18 a 29 quilos. Podem atingir a velocidade de 70 km/h. Expectativa de vida é de 8 a 14 anos. Elas têm um olfato bem apurado e ela procura sempre água pura para beber e banhar. Porque quando as corças ficam muito tempo sem beber água, começa a subir um odor muito forte e fica acessível aos seus predadores. É por isso que a corça ela anseia por água, corre atrás d'água, vai atrás de água. Estamos vendo aqui o quanto Deus tem o controle sobre toda a sua criação e como Ele cuida mesmo dos mínimos detalhes de cada um de sua criação. E se Deus cuida assim, com um zelo e amor tão grande os animais selvagens, tentamos imaginar o quanto Deus nos ama e nos quer ver bem, pois somos feitos à sua imagem e semelhança, assim diz a palavra do Senhor. Por mais que nos esforçamos, jamais teremos capacidade de controlar o mundo ao nosso redor,
capacidade essa única e exclusiva do Criador, de Deus. Aqui nesses primeiros 4 versículos, nos mostra o cuidado de Deus, o cuidado que Deus tem com suas criaturas e sua capacidade de governar tudo de forma harmoniosa, amorosa e perfeita. Como é com as cabras monteses e com as corças e seus filhotes, que crescem vigorosos, saudáveis e se vão, dando assim continuidade ao círculo da vida, sem a intervenção humana. Esse é o nosso Deus. Cuida de tudo e de todos, nos mínimos detalhes. Cada um desses bichos com as suas particularidades. E Deus as supre todas, em nome de Jesus. É por isso que Deus fala: quem é este que busca turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Muito bem, meus amados irmãos. Amanhã darei continuidade nos versículos vindouros. A paz do Senhor Jesus Cristo.